Natália Watkins, diretamente dos Estados Unidos, está na linha com a gente. A produção está me avisando aqui, nossa correspondente internacional. É um prazer recebê-la mais uma vez em Os Pingos nos Is. Quais são as novidades internacionais para enriquecer o nosso programa, Natália? Boa noite. Boa noite, Felipe, Augusto, Zé Maria e todos os espectadores dos Pingos nos Is. É, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai começar falando sobre Israel, que acordou hoje para um delicado cessar-fogo depois de um final de semana intenso, Felipe. Foram mais de 700 foguetes lançados no final de semana contra Israel, né, pelo movimento radical palestino Hamas, movimento terrorista, que vem tentando driblar a tecnologia que Israel desenvolveu, chamado Domo de Ferro, capaz de destruir os mísseis e os foguetes lançados pela faixa de Gaza no ar. Então, para driblar esse sistema antiaéreo israelense, eles lançaram muitos foguetes ao mesmo tempo e também numa distância mais curta, né? Antes tinha-se muito medo de que o Hamas começasse a lançar mísseis até Tel Aviv, né, onde fica o aeroporto de Israel, e eles decidiram lançar mísseis de uma distância mais curta, mais próximos ali à fronteira com a faixa de Gaza, e também muitos ao mesmo tempo, e de fato conseguiram causar bastante dano com isso, inclusive causaram a morte de 4 civis israelenses, Felipe. Ao todo foram quase 700 mísseis, como eu comentei, 240 foram interceptados por esse sistema antimíssil que eu comentei, o Domo de Ferro. Outros 220 alvos foram atingidos por Israel dos territórios palestinos, que foi também considerado um sucesso, Felipe. Israel, que tinha sofrido muitas críticas e tinha muito receio de atacar locais densamente populados. Nessa última rodada de violência, Israel conseguiu atacar alvos com uma precisão quase cirúrgica, né? Entre os mortos palestinos, que são 22, entre 9 e 11, segundo os próprios palestinos, são militantes que pertencem ou ao Hamas ou à Jihad Islâmica, que são os 2 maiores movimentos terroristas que lideram a faixa de Gaza, né, desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle desse território costeiro palestino, Felipe. E no sábado o presidente Jair Bolsonaro tuitou o seguinte: no dia de hoje, mais de 150 foguetes partindo da faixa de Gaza foram lançados contra Israel, atingindo civis judeus. E ele postou um vídeo com imagens de ataques feitas lá próximo na faixa de Gaza, e a Natália está atualizando os números. Então o presidente falou aqui em 150 foguetes, na verdade já foram 700. E é bom, Natália, você informar isso aqui para os espectadores e ouvintes de Os Pingos nos Is, porque a gente sempre critica que na imprensa internacional os ataques contra Israel nunca são noticiados, só são noticiadas as reações de Israel a ataques sofridos pelo grupo terrorista Hamas. Então eles jogam lá centenas de foguetes por dia no povo israelense, e só quando Israel vai lá e reage é que é notícia internacional, porque frequentemente morre alguém nesse ataque, e mesmo muitas vezes sem saber quem são, quer dizer, se são militantes terroristas do grupo Hamas ou se são cidadãos que foram usados como escudo humano, os veículos de comunicação noticiam como se fossem as únicas perdas, e na verdade muitas vezes até culpando Israel por esse pecado, vamos dizer assim, que é de criar um sistema antimíssil capaz de defender o seu povo, né, Natália? Exatamente, Felipe. Principalmente todos os povoados que ficam ali na fronteira com a faixa de Gaza sofrem muito todos esses anos com a quantidade de mísseis e foguetes que são lançados. Eles estão acostumados a lidar com isso, né? O Israel desenvolveu sistemas de alarmes. É muito comum que todo mundo tenha um bunker dentro da sua própria casa, ou então na vizinhança, que esteja acostumado a correr para se refugiar nesses lugares. Mas com certeza é uma realidade que não... Hoje Israel volta à normalidade, mas é importante observar, né, que é uma realidade muito diferente de uma rotina normal, né? O presidente Donald Trump, Felipe, também defendeu Israel nesse final de semana numa série de tweets, no qual ele falou que os Estados Unidos estão 100% apoiando Israel, e também mandou uma mensagem para os moradores de Gaza. Ele disse: os ataques trarão apenas mais miséria, deem fim à violência e trabalhem pela paz, é possível. Então fica aí o recado do presidente Donald Trump, e vamos observar, né, Felipe, se esse cessar-fogo realmente será mantido, né? Começou agora
hoje o mês sagrado para os muçulmanos do Ramadã, que também provavelmente é algo que joga contra aí a continuidade desses conflitos entre israelenses e palestinos, né? Obviamente o Hamas, que diz proteger o seu povo, quer que essas festividades sejam cumpridas com a maior calma possível. E Israel também essa semana comemora o Dia da Independência, 71 anos da fundação do Estado de Israel na quarta-feira. Então foi uma oportunidade de acalmar os ânimos antes que se cheguem a essas datas festivas. Natália, Augusto Nunes quer falar com você, já que você entrou no programa, entra na roda de conversa. É pra matar a saudade, Natália. Com prazer, Augusto. Natália, claro que não nessa proporção, né, nessas dimensões, 700 foguetes, mas esse negócio de jogar foguete, disparar foguetes contra Israel é uma coisa rotineira, né, na região. Exato, é bem rotineiro, como eu estava comentando, assim, os israelenses se acostumaram a procurar abrigo sempre, né, mas é uma situação que é insustentável e é uma coisa que também erode o próprio poder de dissuasão israelense e também da direita, que, né, acabou de reeleger o premier Benjamin Netanyahu, né? Muitos têm criticado a posição dele, dizendo que ele está enfraquecido agora, já que logo após uma eleição, o Hamas voltou a fazer liderar essas ações contra Israel de maneira tão contundente, né? Sinal de que eles não teriam tanto medo assim do premier Benjamin Netanyahu. Mas é claro, isso são especulações de motivos pelos quais o Hamas tem lançado esse ataque. O que se sabe, de fato, é que a situação humanitária na faixa de Gaza é muito grave e a única maneira que o Hamas vê e entende de pressionar Israel por concessões que permitam um alívio econômico na faixa de Gaza é o terrorismo. Eu quis sublinhar esse trecho do teu comentário pelo seguinte, quer dizer, frequentemente a imprensa brasileira trata qualquer contra-ataque israelense como se tivesse como sua geração espontânea, né? Exato. Não está acontecendo nada e de repente eles dizem, bom, já que nós temos tempo, vamos atacar os palestinos. Não é assim, né? Você viver uma rotina de foguete explodindo perto da tua casa não é exatamente uma situação agradável. Exato, Augusto, você tem toda a razão. Bom, eu morei em Israel por quase 7 anos, né? Eu vivi essa realidade, então eu sei bem como é um equilíbrio delicado. E Israel, até por essas críticas que geralmente acompanham as ações contra grupos terroristas, costuma ter muito cuidado e tomar todas as precauções. Obviamente, sempre acabam civis feridos nesse conflito, que obviamente é uma pena, mas Israel tem feito de tudo para melhorar cada vez mais o alcance e a precisão desses ataques. Natália Watkins, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos, é isso, né, Natália? Saiu de Washington para Nova York? Ainda está em Washington. Ainda está em Washington. Vamos me acompanhar a Nova York. Daqui a pouco estará em Nova York aqui, fazendo a cobertura internacional da Jovem Pan também. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Obrigada, boa noite.